O dólar subiu, a bolsa caiu e os fundos imobiliários também derreteram. O que eu fiz na carteira do canal nesse mês? Então agora nesse vídeo eu vou contar o que eu fiz na carteira do canal, o que eu vou investir, aonde que eu vou alocar recursos, vai ser em dólar, o dólar subiu, o que eu vou fazer? Vou investir mais no exterior, vou segurar? Então fica até o final do vídeo para não perder nenhuma informação. Bom, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever e deixar o like se você gostar do conteúdo e deixa nos comentários o que você achou do vídeo também. Nesse vídeo eu vou falar sobre a carteira do canal. Segundo vídeo da carteira do canal, a gente tem aqui R$ 6.300 já investidos. Qual que é a regra da carteira do canal? Eu vou investir todos os meses R$ 1.000 do meu bolso e mostrar na prática como é que eu invisto, o que eu faço com o dinheiro, para você aprender também a utilizar aí na sua jornada de investimentos. Lembrando que não é nenhuma recomendação de investimento, que você não deve copiar a minha carteira, e é só para você aprender como é que eu analiso o mercado e talvez te ajudar aí você investir melhor. Antes de passar o que exatamente eu vou fazer agora na carteira do canal, eu quero passar um panorama de tudo que está acontecendo no mundo dos investimentos antes de realmente aplicar e investir o dinheiro. Como a gente pode ver aqui no gráfico, a gente vê que o mercado vem caindo aí desde agosto e começou aí rumores de um pacote de corte de gastos a partir do governo, e isso gerou uma expectativa no mercado, uma expectativa que acabou sendo frustrada porque o mercado não gostou do pacote de gastos. O governo propôs aí 36 bilhões de economia nos próximos 2 anos, o que vai totalizar aí cerca de 70 bilhões até 2026, sendo que em 2026 é ano de eleições presidenciais e também dos estados. Então o governo acaba gastando mais em ano de eleição, e o que a gente, como investidor, acha um pouco provável disso acontecer nessa economia. E teve também a isenção de até R$ 5.000 propostos aí para o governo de imposto de renda, que aliás o mercado viu isso como algo ruim, porque ele não consegue compensar isso através de outra receita. Então acaba que o mercado estava esperando um pacote de corte de gastos e na verdade não veio corte de gasto, veio até mais gastos. Então o mercado não gostou, caiu aqui cerca de 1,73 no dia 27 de novembro, mais quase 2,5% ali no dia 28. E agora parece que fez um fundo aqui, o mercado acabou estopando algumas posições. O que é estopar? Quando você faz ali uma compra estopada, você na verdade está limitando o seu prejuízo. Então o que acontece? Os investidores que operaram vendido aqui, provavelmente eles tinham um stop loss, ou quem estava comprado tinha um stop loss aqui cerca de 124, 125 mil pontos e acabaram sendo estopados então, e as posições são recompradas automaticamente porque você gerou ali uma margem de segurança que é o stop loss. Então quando chega num patamar que você fala daqui para baixo não quero mais perder, a própria corretora recompra a sua posição ali para você não perder mais, que era justamente esse suporte aqui bem forte ali dos 125 mil pontos que fez lá em agosto desse ano. Então a gente vê que o mercado parece ter estopado e agora talvez tenha invertido ali uma tendência de queda para uma tendência de alta. A gente tem que esperar movimentos maiores nisso, tá? Mas de qualquer forma, eu acho que o Brasil está bem barato em relação aos outros pares, porque existem muitas boas empresas que estão sendo negociadas muito abaixo do valor da sua média. Se a gente analisa o dólar, a gente vê esse movimento justamente aqui do que eu acabei de falar sobre pacote fiscal. Então no dia 27 o dólar subiu 2% e mais 1,5% no dia 28, e agora parece ter feito ali uma pequena correção, mas continua em tendência de alta, apesar do meu ativador high-low, é um indicador que eu uso, está dando venda aqui. Mas vamos aguardar aqui para o dólar, porque o dólar é muito imprevisível, depende aí de múltiplos fatores. O dólar também se valoriza no mundo, não é só contra o real. Então tem outros fatores aqui. Teve a eleição do Donald Trump que também puxou o dólar para cima. Então tudo isso acaba influenciando, não é só o pacote fiscal. Lógico que se a gente tivesse feito o dever de casa, isso talvez teria sido amenizado, mas enfim, o dólar tem múltiplos fatores aí que acabam fazendo a flutuação do câmbio. Analisando a curva de juros, a gente vê aqui no BR10Y, pelo TradingView.com, que é o site que eu uso, a gente vê que a curva de juros começou a subir mais ou menos ali em setembro, outubro, por conta dessa expectativa. Quando ela foi frustrada aqui, ó, veja que o mercado lateralizou muito aqui, ou seja, lateralizar o que? Ninguém tem certeza do que vai acontecer. Então, o mercado estava incerto, não sabia. Tinha gente que estava otimista, como eu estava otimista, que havia um pacote de corte de gastos muito ruim, mas não tão ruim quanto a gente teve. E teve gente que realmente estava pessimista. Então o mercado acaba lateralizando, e aí dá para ver que no dia 27, que é quando saiu aquela notícia, a curva de juros explodiu de 12,77 foi para 13,10%, a curva de 10 anos,
subiu 2,6%, e um dia depois mais quase 3%, e a gente teve então o Tesouro IPCA pagando ali IPCA mais 7,14% em 2029, né? Tivemos em 2035 ali 6,8%, então assim, taxas altíssimas que são bem difíceis de bater, que o mercado precisa se esforçar muito para bater essas taxas. Eu também quero passar também Estados Unidos, porque a gente vê que os Estados Unidos está subindo aqui porque a curva de juros lá fora está em queda. Então, a tendência do Brasil é Selic para cima, isso está claro, porque não teve ali medidas de contenção de gastos e o mercado vai pedir um prêmio maior por esse risco. E isso vai se materializar ali na Selic. E nos Estados Unidos é um pouco diferente. Lá a inflação está mais controlada e o Fed, na verdade, está baixando os juros bem vagarosamente. Então isso vai continuar acontecendo. Provavelmente deve cair 1,5% no próximo ano, nos próximos 2 anos. E isso acaba ajudando a Bolsa Americana a continuar se valorizando e as empresas diminuindo seu endividamento, dando resultados melhores também de lucro para os seus acionistas. Analisando a curva de 10 anos dos Estados Unidos, a gente vê realmente que teve esse pico aqui da eleição, 4,45%, e agora tem caído aí, chegou nas médias. Isso é um ponto muito importante que eu estou vendo aqui, que é a média, está unindo a média de 200 dias com média de 50 dias, e aqui vocês veem que lateralizou, o mercado está decidindo ainda o que vai fazer, se vai cair, se vai subir, vai depender muito dos resultados ali das empresas a partir de janeiro, fevereiro, onde tem resultados aí do último trimestre das grandes empresas, Big Techs e as maiores empresas dos Estados Unidos. E eu acho que isso vai setar ali o que a Bolsa Americana vai fazer. Olhando assim, de longe, com essa curva de juros que está lateralizada, ela continua em tendência de queda. Talvez no curto prazo a gente tenha um repique ali do juro, talvez para 4,3 aqui para cima, e aí depois continue caindo. Mas a tendência é de queda. Estruturalmente, os Estados Unidos está baixando juros e nenhum outro lugar aqui que a gente consegue investir está tendo essa queda de juros, então acredito que os Estados Unidos continuem em alta, mas a gente também tem que aproveitar as oportunidades do mercado brasileiro. Então vamos olhar a carteira agora. Estou aqui na minha conta no BTG, que é a corretora que eu estou utilizando para fazer a carteira do canal. Eu não ganho nada por estar usando a plataforma deles, é que realmente é o banco que eu acho interessante para utilizar, tem todos os investimentos aqui. Vamos olhar então aqui, fundo imobiliário, MXRF11, a gente está com menos 4% com proventos. Então, para quem fala que fundo imobiliário é importante porque dá renda no mês, não tem muita lógica nisso. Se você está tendo rendimento negativo com dividendos, esse é o resultado, não tem o que inventar aqui. Preço de mercado 9,19, mas é óbvio que o fundo imobiliário está caindo porque a taxa de juros está crescendo. E como o fundo imobiliário ele acaba distribuindo 95% do seu lucro para os cotistas, ele não consegue aumentar muito o seu lucro sem reajustar aluguel ou sem reajustar os seus papéis. Então, isso acaba sendo um pouco mais difícil. A gente vê uma queda maior em fundo imobiliário quando o juro sobe do que como ações que têm o lucro subindo recorrentemente. Na minha opinião, é uma oportunidade dependendo do fundo, tem que ser muito bem estudado. Eu gosto do MXRF11, mas mesmo assim eu não vou colocar dinheiro no MXRF11. Por quê? Eu acho que tem outras oportunidades um pouco melhores. Se a gente comparar o custo de oportunidade de uma ação com o fundo imobiliário, eu acho que a ação está mais atrativa. E a gente tem aqui Banco do Brasil, que é uma ação que paga dividendos também e que está bem descontada agora. A gente tem o BOVA11, que é a nossa diversificação aqui, a nossa carteira em relação ao Brasil todo. Então, se Petrobras subir, o Vale subir, a gente consegue pegar também essa alta. E vocês conseguem ver que ele caiu menos o BOVA11, justamente porque Petrobras, Vale acabaram subindo nesse último mês, puxados aí pelo dólar, preço do minério, preço do petróleo também. E VVB11, que é a nossa carteira americana ainda, né, aqui dentro do canal, que a gente não investiu lá fora diretamente, mas através de ETF, está com 15% de ganho, e é o que está salvando a carteira. Analisando o Tesouro aqui, a gente consegue ver uma certa valorização do Tesouro Selic, né, e o IPCA 2029, valor investido R$ 292, e agora está com 287. Então a gente está tomando aqui um prejuízo a mercado do IPCA mais 2029, porque o juro subiu e o IPCA 2029 está pagando mais do que a gente comprou. É normal. Se a gente segurar até o vencimento, nós vamos ganhar dinheiro, tá? Isso aqui é marcação a mercado. A mesma coisa com o Tesouro IPCA 2035. A gente está perdendo um pouco ainda na marcação a mercado, justamente porque os juros subiu. E também Tesouro IPCA com juros semestrais 2035, a gente investiu 432, está com 404. Como eu expliquei, eu acabei comprando errado isso aqui, a minha ideia era comprar só o 2035, eu não gosto de comprar com juros semestrais, porque se você precisar do juro, tira do 2035, resgata. É melhor do que deixar ali ficar pagando imposto à toa se você não precisa desse dinheiro, tá? Vamos lá, onde que eu vou colocar o dinheiro?
Eu acho que o dólar está muito alto, acho que vai dar um repique. A taxa de juros no Brasil vai subir, provavelmente na próxima reunião do Copom deve subir aí a expectativa de 1%, 0,75 mais ou menos. E isso vai ajudar no diferencial ali de juros entre o Brasil e Estados Unidos a arrefecer pelo menos o dólar um pouco. Então acho que ele vai dar uma corrigida o dólar. A gente quando vê gráfico, análise técnica, a gente vê gráficos muito ascendentes, não é bom entrar em qualquer ativo que tem um gráfico muito ascendente, tá? Inclusive Bitcoin, que vejo muita gente falar, Bitcoin está num gráfico reto para cima. É bom você esperar um pouco de estabilização do mercado, porque o mercado está um pouco incerto do quanto vale cada coisa. Então o dólar também está na mesma situação. Ninguém sabe se R$ 6 é barato, se R$ 6 é caro, tem que esperar um pouco se consolidar. Então, na minha opinião, eu vou investir aqui um pouco sim em ações. Então vamos lá, do valor que a gente tem disponível hoje, 1.179, entrou aqui um pouco de proventos que a gente consegue ver aqui na aba de proventos. Nós recebemos R$ 3,60 justamente do MXRF11 e deve cair mais um pouco em novembro de Banco do Brasil, que vai pagar. Então, dos R$ 400 que a gente tem aqui em Banco do Brasil, eu vou colocar mais ou menos uns 400, vou duplicar a posição porque eu acho que está numa oportunidade interessante. Então coloquei aqui 16 unidades de Banco do Brasil a 25,43, porque vai pegar aqui a ordem de venda tranquilamente, então vamos lá comprar. Ordem executada, e eu vou comprar também um pouco de BOVA11. Eu lembro que no último vídeo da carteira do canal eu falei assim, ó, eu acho que o Brasil está numa oportunidade, mas vou fazer um hedge em VVB11, né? E a gente acabou comprando VVB11 para fazer uma proteção de carteira, porque eu achava que talvez o dólar poderia subir e a gente também aproveitar a alta da Bolsa Americana. E a gente acabou comprando, perdemos dinheiro ali no investimento aqui no Brasil, mas ganhamos muito no IVVB11, que compensou e até deu lucro. Então deu certo a estratégia. Então assim, não é que eu tenho certeza das coisas, é que a gente precisa se proteger também num cenário que a gente não vai acertar. Então agora eu estou apostando no Banco do Brasil, que vai subir, pode ser que caia 10%, mas a gente já fez uma proteção interessante em VVB11 e eu não vou recomprar, fazer mais proteção. Acho que já está o suficiente, então eu vou comprar mais um pouco de BOVA11. Então aqui eu vou comprar 2 unidades, vai totalizar aí R$ 248 e vai sobrar um saldo de R$ 500 mais ou menos que eu vou aplicar no Tesouro Selic, tá? Essa vai ser minha proteção desse mês. Eu vou colocar na renda fixa, que vai me garantir aí 1% mais ou menos ao mês, mas não vou colocar também em Tesouro IPCA, porque já tem IPCA. E, na verdade, uma grande situação que muita gente não fala é que você investir na Bolsa de Valores quando o IPCA está pagando 7% ou 6%, é praticamente a mesma coisa, se você vai investir na Bolsa ou no Tesouro Direto. A diferença é que no Tesouro Direto você vai ter uma garantia desse retorno até o vencimento e o outro talvez não, é só isso. Mas a marcação a mercado vai funcionar bem parecido. Então, se você não investe no IPCA mais 7 e investe na Bolsa de Valores por conta da marcação a mercado, provavelmente quando o juro cair, você vai ter uma performance muito boa nos dois, tá? A questão é que um você vai ter uma garantia de rentabilidade lá na frente, né, no vencimento, e o outro não. Mas no curto prazo, essa marcação a mercado vai ter praticamente o mesmo retorno. Então, eu acho que é interessante sim você investir na renda variável quando o juro está lá nas alturas e não só focar no IPCA mais 6, mais 7. Tem muita coisa na bolsa que vai dar um retorno até melhor. Então aqui fizemos a compra de BOVA11, 2 unidades e 16 unidades de Banco do Brasil, sobrou R$ 531 para a gente aplicar. E antes de fazer essa aplicação, vamos olhar a performance da carteira também, um resumão. A carteira aí nos 6 meses que tem de canal, que já tem R$ 6.000, já está em 7,21% contra 4,83% do CDI. Então veja, uma carteira simples, que você pode fazer tranquilamente, é ETF, uma ação e renda fixa, não precisa inventar muita coisa. E você já consegue ver que está batendo no mercado, está batendo muito fundo de investimento com o gestor ganhando mais de 100 mil por mês. Então, é uma coisa simples, investimento é simples, como eu falo, mas tem que entender das coisas, não é só chegar apertando o botão. Quando a gente olha para o Ibovespa, é deprimente aqui, né? Nossa carteira está com 7,21 contra o Ibovespa de 4,89 em tendência de queda também. Agora é hora, na minha opinião, de comprar as ações brasileiras, como a gente fez, mas vou fazer uma mini proteção aqui com o Tesouro Selic 2029, para a gente se precaver, né, dessa situação. Então terminamos aí de investir na carteira do canal. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal para não perder o próximo vídeo aí da carteira do canal. Comenta o que você achou, se você aprendeu alguma coisa, aonde você está investindo também. E vamos ver aí para o próximo mês, eu acho que a Bolsa Brasileira talvez recupere um pouco.
talvez o dólar caia um pouquinho, e se cair a gente volta lá para o exterior e começa a realmente fazer mais uma proteção novamente, e essa é a minha expectativa. Então vamos esperar aí o próximo mês. No próximo mês aí deve sair a carteira do canal de novo, e eu vou colocar lá meus R$1.000 e a gente vai junto nessa jornada aí, tá bom? Então, muito obrigado, até o próximo vídeo.